To be honest, I think that you crazy to say me and dude is a famine, just similar babies to phase me, blatant degrade me, and lately I swear that the country been treating me shady. McGrady, way that you played me, it's lazy, I'm leaving, I swear there's no way you can trace me, and maybe, just maybe I'm back in a fourth. Fala galera, aqui é o Gourmet trazendo mais vídeo pra vocês e hoje eu queria trazer um programa que ajuda bastante a monitorar meu hardware, a monitorar o desempenho em jogos, até dar um ganho em jogos fazendo um pequeno overclock na placa de vídeo, que é o MC Afterburner. Eu vou mostrar aqui pra vocês como é que baixa ele. Vai lá no Google, digita aqui MC Afterburner Download, aí já vem no primeiro link aqui e aqui embaixo aqui ó, Download Afterburner. Clique em Download, baixo o download, aí você tem que extrair o arquivo zip, né? No caso eu já fiz isso, aí você instala o programa e aí eu vou abrir aqui ele. Aí no caso aqui é a tela principal do MC Afterburner, no caso, né? Aí o que você tem que fazer, a primeira coisa, depois de instalar o MC Afterburner, vem aqui nessa lupinha que tem um C aqui, ó, que é overclock. O que seria isso? Quando você clica aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer um overclock na tua placa de vídeo, vai testar, né, para liberar um overclock, e aí ele vai ver mais ou menos qual é o desempenho que ele pode aumentar da tua placa de vídeo, que já vem no caso do padrão, e aí ele vai medir temperatura, essas coisas, para ver, no caso, como é que vai aumentar o desempenho, assim, o que ele pode aumentar um pouquinho a mais, para ter um pouquinho a mais de desempenho, sem aumentar tanta temperatura ou desgaste do hardware, né? Então, no caso, você vem aqui, manda fazer scan, só que daí ele demora uns 20, 30 minutos. Como eu já fiz isso, eu não irei fazer. Aí ele vai depois aqui mostrar aqui na tela inicial, no caso aqui, ó, o clock. Aí ele me deu uma curva de clock, que pode chegar, se não me engano, a 1950 por aí, até um pouco mais. Ele não limita, digamos, a 1950, ele pode até um pouco mais. Só que o que ele faz? Se ele vê que pode dar mais desempenho no clock, então ele vai subindo, entendeu? E na memória, a minha memória no caso é 7000 MHz. Só que no caso ele viu que se eu botar mais 200, que daí vai para 7200, ainda tá tranquilo para ter uma longevidade boa ainda do hardware. Aí no caso pode ver que tá 1365 MHz a GPU. Só que claro que eu não tô fazendo nada, então ela não tá sendo usado nada. Então por isso que ele tá no clock bem abaixo. E a temperatura tá aqui, 52 graus. O que eu vou mostrar para vocês qual é o desempenho da minha placa de vídeo, que é essa aqui, né? Que é a GTX 2060 da Galaxy. Então o clock dela, no caso, o padrão dela seria isso aqui, ó. Deixa eu ver, aqui ó, a especificação. Então ela chega a 1920, no máximo aqui. Só que, como eu fiz ali aquela curva de clock, ela chega até 1965 por ali. E aqui tem mais a especificação, ó. Então beleza, agora eu vou mostrar como é que faz para configurar os outros detalhes aqui do MC Afterburner. Você vem aqui na rodana e aqui tem várias opções. O que eu deixo ativado aqui? Para iniciar com o Windows e iniciar minimizado. E aí é só isso que eu deixo, né? Que é iniciar com Windows e iniciar minimizado. E o resto já vem padrão, então eu não mexo nisso. Aí a ventoinha. O ideal é nesse que está desabilitado, mas habilitar. E aí o que ele faz aqui no caso habilitado? Ele tenta deixar a ventoinha, digamos, se minha placa de vídeo está a 80 graus, ele vai tentar deixar a ventoinha a 80% da capacidade dela. Então ele vai emparelhar, assim, se tiver 70 graus, ele vai deixar 70% da ventoinha. Se tiver 60 graus, ele vai deixar 60%, para sempre tentar deixar a menor temperatura possível, né? Quanto maior a temperatura, é pior, porque às vezes pode dar um clock e aí o GPU não vai estar naquela potência máxima, daí vai diminuir a potência de GPU e nos jogos vai cair um pouco de desempenho. E a gente não quer cair de desempenho, né? Na verdade a gente quer que cada vez melhore o desempenho, ainda mais para mim que tem um monitor 144 Hz, o ideal é sempre rodar acima disso de frame, né? E no caso, daí tu vem aqui aplicou aqui controle automático de ventoinha. Aí aqui monitoramento, isso que vai ser o importante para te saber lá no jogo para monitorar as coisas. Que aqui é a temperatura da GPU, tu vem aqui ó, se tiver desativado, tu vem ativa. E aí aqui ó, exibir informações na tela. Aí tu clica aqui essa caixinha aqui, daí tu seleciona. Aí a temperatura da GPU vai mostrar a temperatura da GPU, né? O uso da GPU, qual é a porcentagem que está sendo usado naquele momento da GPU. O ideal é sempre 99%, 100%. Normalmente sempre mostra 99%.
Porque daí vai estar o desempenho máximo da GPU naquele jogo específico, né? Outro que eu deixo aqui é o uso da VRAM, né, que é a memória, é a memória da placa de vídeo, né? Daí se chama VRAM. Também é bom para saber que a minha placa de vídeo tem até 6 GB de memória VRAM, para ver se não está usando o limite ali. Às vezes é isso, às vezes dá umas congeladas, umas travadas nos seus jogos. É muito específico de queda, às vezes queda de FPS ou travamento no jogo é por causa disso, porque tá usando o máximo de VRAM e o jogo acontece esse tipo de coisa. Então o ideal é nunca usar o máximo, né? Sempre ter uma folga para não dar esse tipo de travado. É um dos problemas que acontece, né? Com os jogos que às vezes tu fica vendo travando. Aí tu vai descendo mais um pouco. Aqui tem muitas informações aqui, ó. A frequência da GPU, para mim saber qual é a frequência que eu mostrei aqui, né? Pera aí. Deixa eu dar um aplicar aqui, eu já volto nessa tela. Deixar pro lado, não sei se vai abrir aqui. Era só ter puxado pro lado, mas beleza. Aqui a frequência da GPU. Vai mostrar na tela que é essa frequência aqui, ó. E a frequência da VRAM também. Aí vai mostrar essa frequência na tela também. Aqui também eu gosto de deixar a porcentagem, né, da GPU. E aí eu vou descendo um pouco mais. Aqui tu pode mostrar aqui a temperatura núcleo por núcleo, né? Mas acho que não é necessário, senão vai ter muita informação na tela. Aí o que eu deixo? Eu deixo essa última aqui, ó, que é da temperatura da CPU. Então eu vou mostrar a temperatura que tá na CPU toda, né? Temperatura padrão ali. E também o uso da CPU. Eu posso botar o uso de cada núcleo, mas aí eu vou lá e deixo só o uso total, no caso, né? Aí eu vou lá e marco o uso total. Aí outra coisa também deixo, que é a frequência da CPU. Também, aí tem aqui, aquela coisa que eu expliquei aqui, ó. Tem que marcar se tiver desmarcado e aqui exibir na tela. E pegar e aplicar. Aí vai descendo um pouco mais. Eu gosto também de botar energia, quanto é que tá gastando a CPU naquele momento também. Acho que é legal botar a informação, mas acho que para muitos não é necessário. E aí também o uso da memória RAM, né? A memória RAM do teu computador, quanto é que está sendo usado no jogo no momento ali também é ideal. É o mesmo caso que eu expliquei ali da VRAM ali, nos jogos. No caso, muito provavelmente se tu tem 8 GB de memória RAM, tem muitos jogos que pode acontecer esse negócio de travamento, justamente porque está usando o máximo de memória RAM. E aí, como ele não consegue carregar todas as informações ali para buscar rapidamente na memória RAM dos jogos, aí ele tem que trazer do HD, do SSD. E às vezes isso aí dá um delay e aí acontece esse travamento nos jogos. Também gosto de deixar ativado. E aí a taxa de quadros, isso aqui também é muito importante também. Para saber quantos quadros está fazendo ali no jogo, para mim saber se está fazendo quadro ideal ali. O ideal é sempre ali 144 ou acima de quadros por minuto ali, né? Por segundo, quer dizer, desculpa. Para entregar a qualidade máxima do que o monitor entrega ali, né? Os quadros máximos que o monitor entrega para mim. Aí também o tempo de quadro é interessante também. E aí eu também deixo as outras coisas aqui ativas, que isso aqui só vai ser ativo. Essas últimas coisas só vai ser ativo quando eu ligar, no caso, o benchmark aqui do MC Afterburner. Aí o benchmark ele pega tipo o quadro aqui, que nem aqui, ó, quadro mínimo que ele gerou naquele jogo, o quadro médio, que é esse que é o interessante, né, o quadro médio, que é o que vai dar a constância no jogo, e o quadro máximo, quanto é que ele fez o quadro máximo, né? E aí 1% mínimo também, de quanto que ele fez do quadro mínimo, né? Taxa de quadro mínimo que ele fez. Que às vezes tu sente, sei lá, um travamento no jogo, tu sente um jogo meio lagado. Às vezes que ele já, sei lá, ele tá entregando 120 quadros, 112, 110, e do nada aconteceu uma explosão, foi pra 60. Alguns quadros. E aí, por causa disso que foi pra 60, que tu sente uma lagada no teu jogo. Então eu deixei esses quatro para mostrar aqui também. E aí ele vai mostrar a média aqui quando ativar o benchmark do jogo. Isso aqui é mais quando a galera quer fazer teste nos jogos para mostrar o desempenho naquele hardware que ele tem e tudo. E aí eu gosto de deixar como aqui, ó, quadros e o tempo de quadros, eu gosto de deixar aqui, tu pode também alterar aqui, ó. Ali, no caso, seria mostrar o texto, né? A numeração e mostrar também um gráfico, como tá fazendo esses quadros. Esses dois eu deixo ativo. Aí eu vou abrir o jogo para mostrar como é que funciona isso no jogo, né? Aqui, por enquanto, é isso, né? Nessa aba. E aí o que tu pode fazer também aqui, ó, informações na tela. Aí habilitar e desabilitar informações na tela. Aí o que eu faço? Tu pega uma tecla, no meu caso é um insert,
Em vez de ficar toda hora mostrando isso no teu jogo, aí tu pode ativar a hora que tu quiser e desativar a hora que tu quiser apertando um botão. Então eu acho isso muito interessante, porque daí não fica toda hora as informações na tela. Tu não precisa ficar abrindo toda hora MSI para ver. E o MSI é bom sempre deixar aberto justamente para fazer aquele overclock ali, que ele ajuda um pouco ali nos jogos, dá um desempenho, um gás a mais para a placa de vídeo. E isso aqui também é o interessante também, o que tu pode fazer. E tem um jogo específico ali que às vezes eu deixo à noite fabricando, né, um jogo, fabricando peças, essas coisas, aí eu tenho que deixar o PC ligado, só que eu não estou usando. Então não importa a taxa de quadros que ele está rodando, porque eu não estou usando ali, mas eu quero deixar ali para ele ir produzindo à noite ali as peças lá da fábrica, né? Que é o jogo que eu tô falando, é o Satisfactory ali, que é tu tem que montar uma fábrica, tem que produzir material para evoluir da fábrica, e aí tu pode deixar a noite produzindo, que ele faz tudo automatizado, tu pode automatizar as coisas e ele fica produzindo lá. Aí quando eu aperto aqui a tecla, né? E aí ele pega e aí ele liga aqueles quadros que ele imita, que daí eu deixo no máximo 15 quadros, para economizar a luz e tudo, né? E não tem necessidade de deixar de madrugada o teu jogo rodando a muito FPS, porque tu tá gastando luz e sem necessidade. Então eu deixo aqui a 15 quadros, daí ele fica bem tranquilo e continua rodando o jogo. E eu vi que também a 15 quadros ele não dá um delay no jogo, então ele produz no tempo real, né? Se eu, digamos, se eu ponho a 5 quadros, ele já não produz no tempo real, ele já dá um delay de produção lá no jogo, e então em vez de eu estar produzindo, sei lá, 60 peças por minuto, eu estou produzindo bem menos, assim, sei lá, 30. Daí é desvantagem, entende? Então eu consigo ativar e desativar a taxa de quadros aqui, né? Que é, no caso, eu deixei a 15 quadros. Mas eu já vou explicar onde é que eu ponho essa taxa de quadros aqui. Aí tem a outra aba também que eu mexo, que é essa aqui, que é iniciar o benchmark e finalizar o benchmark. E aqui tu escolhe a pasta que tu quer que o benchmark vá lá naquela pasta para te ver depois, né? E aqui tu pode recriar o arquivo de benchmark. Eu não deixo recriar porque daí eu deixo tudo num bloco de notas só, daí depois ele vai dizendo qual o jogo, qual a hora que foi feito, tudo. Ele dá as informações lá. Eu também vou mostrar daqui a pouco. Aí no caso eu vou ter page up e daí para finalizar a page down. Aí eu vou também explicar no jogo para vocês entenderem melhor como funciona aqui. Tem outras opções aqui também, né? Que eu acabo não mexendo, que é captura de tela. Também dá pra te gravar vídeo aqui no programa, mas aí eu já prefiro gravar no GeForce mesmo da NVIDIA ali, né? GeForce Experience ali. Eu prefiro gravar lá, que é mais prático. Aí tem também perfis, aqui tu pode criar perfis, eu acabo não criando, não tem necessidade de criar perfis. Aí tem interface, tu pode botar aqui. Eu sempre uso várias skins aqui, mas também não mexo nisso. Então, por enquanto, tá configurado aqui. Então, eu vou mostrar aqui o outro aplicativo que vem junto com o MSI, Afterburner, que é esse aqui, que é o Riva Turner. Então, é aqui que eu vou botar, lembra que eu falei lá dos quadros, ó, limite de quadros. Eu posso limitar os quadros que a minha placa de vídeo vai gerar naquele jogo. Aí eu falei assim, ó, há 15 quadros naquele jogo e já é o necessário para aquele jogo rodar no tempo real do jogo, entende? E aqui tu também vai mexer no caso onde é que tu quer deixar as informações na tela do jogo, tudo. Eu vou abrir aqui o jogo, que daí é mais fácil de explicar. Então, aqui com o jogo aberto, vou mostrar para vocês como é que é as informações aqui do MSI Afterburner, como é que ele mostra aqui na tela. Lembra que eu botei ali para ativar e desativar com uma tecla o MSI Afterburner? Então, o que eu vou fazer? Eu botei Insert, eu vou apertar Insert. Aparecem as informações aqui na tela, né? Então eu vou explicar todas as informações que estão aparecendo, o que é cada informação aqui. Aqui a GPU, a temperatura da GPU no momento, 76 graus. O uso da GPU no momento, 93 graus. Os megahertz da GPU, ó. Lembra que a placa de vídeo chega até 1920? Então, com aquele overclock que o MSF também faz lá no começo do vídeo que eu expliquei, ele aumentou um pouco aqui, ó, já foi para 1950, às vezes tá até 1965. Como ele tá lá numa curva, entende? Então, quanto menor a temperatura, ele pode até jogar um pouco a mais megahertz aqui e vai me dar um pouco a mais de desempenho. E aqui no caso seria a quantidade de energia que está sendo usada, né, da GPU. Aqui pode passar aqui até de 100%, porque como eu fiz um overclock, é normal, às vezes, tu gastar um pouco a mais de energia, né?
Aí no caso aqui é a VRAM, né? Memória de vídeo que está sendo usada. A minha placa de vídeo tem 6 GB e no caso eu estou usando 4 GB aqui agora. Então ainda está sobrando 2 GB ainda de memória RAM, então tá tranquilo. E aí os megahertz da memória RAM, a minha chega a 7000, mas com um overclockzinho que deu, um MC Afterburner, aumentou para 200 MHz. Aí vai dar um desempenho um pouco a mais de desempenho. E embaixo aqui a CPU. Aí a temperatura da CPU são 63 graus. O quanto está sendo usado de CPU no momento é a 40%, 38%. Aí fica variando aqui bastante também. E aqui é os megahertz da GPU. Aí chega ali a 4.4250. Esse é o limite normalmente que chega a GPU. E aí aqui é o quanto que ela está gastando de energia, né? Que é 62, 61 watts ali. E aqui é a quantidade de memória RAM. Aí eu tenho 16 GB e tá usando 10.000 megahertz aqui. Não, desculpa, não é megahertz, né? É 10.000 de memória aqui, né? De memória RAM. O meu chega a 16.000, né? De memória RAM. Ou 16 GB, como a gente fala. E tá 9 GB aqui, ó. 10 GB chega. Aí a minha memória é de 3.200 MHz no caso, né? E aí tu também poderia fazer overclock na memória RAM, mas aí isso aqui já é para um usuário mais avançado fazer, até consigo fazer na própria placa-mãe, tu consegue fazer automático, já setar automático lá, ela tenta fazer overclock. Mas pela minha experiência, às vezes tu põe ali a 3.600, às vezes tu tá rodando o jogo e do nada ele dá uma congelada, trava, reinicia o PC. Então eu tento deixar já o XMP ativo da memória, que é 3200 lá, então já vai ter um bom desempenho. E para 3200 para 3600 desempenho não é muita coisa, né? E aqui é o quanto os FPS está gerando no momento, né? Ó, 117, 116 e aqui são os milissegundos do FPS. Então cada 7 milissegundos, 9 milissegundos está gerando FPS. E isso aqui é a cada segundo, tá gerando tantos FPS. Aí tem o gráfico aí embaixo, que é o ideal, quanto mais liso for aqui esse tipo, como é esse de baixo, é melhor, porque daí ele tá gerando constantemente FPS. Então o ideal seria 144 FPS e aí tá, sei lá, 7.7 milissegundos. E ficar toda hora 7.7 aqui, que daí ele estaria gerando perfeitamente cada quadro nos milissegundos e entregando 54 Hz. E que o meu monitor entrega de Hz mostrando na minha tela, no caso, né? Aí você não vai saber a diferença porque no caso eu estou gravando a 60 Hz, então só tendo no monitor e visualizando mesmo para saber a diferença, às vezes. Por isso que ideal é sempre 144 MHz para mim, no meu caso, né? Se tu tem um monitor 60 Hz, então entregando 60 Hz para você tá excelente. Abaixo disso já é ruim, que pode sentir umas quedas de FPS. Acima disso, tu não vai ver a diferença porque o teu monitor só vai entregar 60 Hz. Então, não vai sentir, quanto mais FPS, tu vai sentir mais fluido o jogo. Porque o teu monitor 60 Hz, ele vai te mostrar 60 Hz. E aí, beleza, aí ó, tu pode ver que ele vai alterando aqui ó, os FPS. Ó. No caso, como ele tá cheio de construção, um monte de coisa aqui, aí ele vai descer bastante FPS, porque tem muita construção aqui no jogo. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar o benchmark aqui. Lembra que eu botei page up para mostrar o benchmark? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, eu vou apertar page up para ativar o benchmark, ó. Aí ele vai mostrar mais aquelas informações, que é a taxa de quadro mínima, a taxa de quadro média, a taxa de quadro máxima e aquele 1% mínimo. Aí aqui no caso, aqui é a mínima de quadro que ele me entregou até agora, que foi 71 FPS. A taxa média, o que seria a taxa média? É pegar todos os quadros que ele me gerou e aí ele vai me dizer a média de quadros que está sendo entregue. A média é 74 FPS. E a máxima de quadro que ele vai me entregar, que daí que ele gerou num segundo. Aí tem o porcento mínimo, né? Que é 1% low, que a galera também chama. Que eu não sei explicar muito bem ou sem entender, mas pelo que eu lembro é... Quanto menor aqui for, é melhor. Porque é mais ou menos aquela coisa que eu expliquei. Ó, tá vendo aqui, ó, tá 12, 15 milissegundos. Isso não é ideal. O ideal é sempre me entregar, sei lá, 12.1. Sempre gerar 12.1 quadros a cada milissegundo. Porque daí ele vai ter um quadro mais fluido, entendeu? E aí, como tu vai ter um quadro mais fluido, ó, o porcento mínimo diminuiu. Então, quanto menor aqui for, mais fluido vai sentir o jogo. Porque às vezes
pessoa acha que tá ali, sei lá, tá 80 FPS. Só que os quadros que estão gerando aqui, às vezes tá gerando a 200 milissegundos. Mas ali tá dizendo que tá a 70, 80 FPS. Às vezes dá uma subida para 200 milissegundos e é isso. E às vezes é por isso que tu sente mais engasgada no jogo. Então, o ideal é sempre manter tá, 144 Hz para mim e manter, sei lá, a 7.2 milissegundos. Aí ele sempre vai entregar cada quadro perfeitamente. E aí não vou sentir nenhum delay, no caso, no monitor. Então ele tá gerando aqui o benchmark. Aqui, ó. Se eu dar uma girada para lá, eu sei que ele vai me entregar mais quadros. E ele é menos coisa para renderizar aqui. Aí tu vê, ó, a média já vai subir, a taxa máxima subiu também. E aí vai alterando aqui. Ah, eu esqueci de mostrar aqui o benchmark que eu fiz ali do jogo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Foi aquele benchmark que eu fiz. Tá aqui, ó. Já tinha feito outros dois ali. Então, aí, aqui seria o benchmark que eu fiz por último. Aí seria ó, quantos frames que foram feitos naquele benchmark. Quantos quadros foram renderizados. E isso aqui, ó. Esse que é o interessante, que é mostrar o quanto os FPS que foi gerado ali na média, né, de FPS. Então a média foi 80 FPS. E aqui o mínimo de FPS. Mas isso aqui pode desconsiderar porque isso aqui provavelmente foi um segundo só. Então desconsidera que isso aqui é o mínimo, né? E esse aqui foi o máximo de FPS que foi gerado no benchmark. Aqui tá 1% low e o 0,1% low. Então é isso aí. Aí tem aquela outra opção lá que eu também consigo fazer no meu monitor aqui, no jogo. Lembra que esse jogo ele vai produzindo as coisas pra mim automático? Aí o que que eu quero às vezes fazer, ó? Eu vou parar o benchmark. Aí ele parou agora o benchmark, apertei page down, né, pra parar. E aí eu configurei uma tecla pra quê? Pra quando eu for dormir e desligar o monitor, em vez de ficar gerando um monte de quadro aqui sem necessidade, porque eu não tô jogando, então ele tá aqui produzindo os material, tudo. O que que eu faço? Eu aperto a tecla que eu configurei para botar 15 FPS por segundo. Ó, apertei a tecla. Aí o que ele tá fazendo. E tá vendo ali, ó. Até é melhor de explicar aquele milissegundos, ó. Esse aqui vai ficar meio travado aqui, ó. Tá vendo que ele tá gerando 15 quadros a 66.6 milissegundos? Então ele tá me entregando perfeitamente 15 quadros sem queda de milissegundos, então perfeitamente. Então ele tá gerando 15 quadros e tá me entregando esses 15 quadros perfeitos, assim, ó. Por isso que o ideal é sempre estar estabilizado isso aqui, ó. Que, ó, tá vendo aqui, ó, o frame rate também aqui no gráfico, ó. Tá lisinho. Então ele tá me entregando perfeitamente esses 15 milissegundos. Então eu sei que 15 quadros, quer dizer. Então eu sei que esses 15 quadros que ele vai me entregar tá perfeito. E eu sei que na minha fábrica aqui ele vai gerar em tempo real os itens. Porque vamos supor que ele produz um item específico a cada 15, um minuto ele produz 15. Se eu diminuir muitos quadros, ele vai ter um delay. Então, em vez de ele me entregar 15 por minuto, ele vai me entregar 10. Aí eu não quero isso, eu quero que ele me entregue no tempo real aqueles itens. Então eu vi que a 15 FPS ele vai me entregar o material necessário em tempo real. E aí tu pode ver aqui, ó. Então ele tá usando bem menos placa de vídeo, então tá gerando menos calor, ó, 28%. A CPU também, ó, 9, 10%. E até dá menos que isso, porque eu tô gravando vídeo, no caso agora, então ele tá usando mais de CPU, GPU. Então isso é o interessante de tu travar o frame rate. Tu pode ir lá travar 144 Hz. E aí acima disso ele vai tentar sempre me gerar aquele 144 Hz. Mas como eu não tenho, a minha placa de vídeo não tem desempenho suficiente para entregar tudo isso, então é melhor não travar 144 Hz. Mas eu quis mais explicar esse negócio de travar o FPS mais nesse jogo específico, né? Que tu consegue travar 15 FPS e ir dormir, gastar menos energia, esquentar menos o local. Também tem uma longevidade mais do hardware e tudo. E por enquanto é isso. O que que eu vou fazer aqui? Vou deixar um vídeo que é do Casual Games, que ele explica exatamente o que que é ser 1% low, 1% mínimo, né? Para vocês entenderem melhor como é que funciona esse 1% e às vezes para vocês entenderem o porquê que às vezes você sente uma lentidão no jogo, um travamento. É justamente esses milissegundos que são entregues
que daí vai explicar nesse 1% low. E aí, por enquanto é isso. Valeu, pessoal. Um abraço aí.